Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua família, meu caro amigo internauta. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista Palavra e Vida, Josué, Revelações de Deus através da história, da Convenção Batista Fluminense. E nós estamos aqui na lição 7 e 8. Josué usado na intervenção do curso da natureza. E lição 8. Chegou a hora de receber as terras da promessa, né? Josué capítulo 11, 10, 11 até 13. Deus havia prometido a Moisés, né, Moshe, que Deus lideraria o povo através dele no deserto rumo a Canaã, a terra que a Bíblia descreve como terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra da promessa, da promissão. Moisés morre e levanta antes Josué, filho de Num, para liderar o povo de Israel no deserto para a terra prometida, e derrota a cidade de Ai, a cidade de Jericó e Azor. Ele faz ali um arranjo com 5 reis de 5 cidades diferentes e pelejam contra Josué e o povo de Israel. E vou tomar por base o texto de Josué, capítulo 10, versículo 12. Sol se detém em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, ou parou, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos, né? Na verdade, o texto fala, ele é bem literal, que o sol não teve pressa para se pôr. E o povo de Israel, junto com Josué liderando, desbaratou os 5 reis liderados por Azor, e eles ali conseguiram a vitória. Ou seja, Josué vai a favor dos gibeonitas, né, os povos de Gibeon, defende os gibeonitas. Isto leva a crer que ele confiou nas promessas e no caminho do Senhor, né? Não é pela inteligência, não é pela estratégia bélica, aparato militar, que Josué, enquanto líder, ele foi vitorioso, mas sim pela confiança nas promessas de Deus, né? Assim como Deus foi com Moisés, com Moshe, que liderou o povo e foram vitoriosos, porque Deus era com ele, com Moisés, Deus também foi com Josué. Então eu aprendo algumas lições. Primeiro, há bênçãos quando nós obedecemos a palavra de Deus. Qual fosse o obstáculo, quando Israel lutava em obediência a Deus e confiança no seu líder Josué, eles alcançavam vitória, porque Deus, ele é fiel e ele cumpre as suas promessas. Outra coisa que eu aprendo é que Deus age e intervém na história para cumprir as suas promessas. Josué, liderando o povo, e eles foram vitoriosos contra Azor e os 5 reis, ensina que tudo que Deus prometeu aos patriarcas, aos antepassados dos hebreus, dos judeus, ao povo de Israel, tudo que ele prometeu, ele cumpriu a história no meio do povo. E Deus continua agindo
na história do ser humano. Suas promessas não falham. Precisamos, enquanto servos, assim como foi o povo de Israel, obedecer à palavra de Deus, para também obedecer e nós sermos abençoados. Outra coisa que eu aprendo no texto, sendo um ser moral, Deus tem expectativas éticas, morais e santas, elevadas, com relação aos seus filhos, com relação ao seu povo. Isto significa, meus caros, que ele pune a desobediência e ele recompensa a fidelidade, a observância nas suas palavras. A posse da terra prometida era contingente à conformidade dos israelitas aos padrões elevados, morais e éticos de Deus. Outra coisa que eu aprendo, a história é mais do que uma sucessão de fatos. A história tem um sentido moral na grande história do plano de salvação. Deus age com propósitos redentores de salvação. A história é um cenário de um Deus que age, intervém, que é soberano e peleja em favor do seu povo. E ele quer e deseja que nós sejamos um povo que é cooperador na construção e condução dessa história, segundo a sua direção. A ação de Deus na história é sempre realizada com um propósito redentor, salvífico, ou seja, tudo que a Deus faz é com relação ao nosso bem-estar e à salvação do próprio Deus, a salvação dele. Aí não cabe a nós, outra coisa que eu aprendo no texto, a Bíblia fala que o sol e a lua pararam, se deteram, em Gibeon e no vale de Aijalon, respectivamente oriente e ocidente da Palestina, ou a noroeste do Mar Morto. Aí vem as explicações da ciência, os críticos da Bíblia. Os milagres bíblicos sempre foram alvos de severas críticas. Alguns teólogos falam que têm interpretado esse milagre do dia longo de o sol não teve pressa para se pôr, como diz aí no texto de Josué 10 e 11. Eles interpretam como uma hipérbole poética, seria um texto poético. Ou outros falam na possibilidade de um eclipse, de um grande eclipse. Outros ainda falam e relacionam com presságios místicos e astrológicos sobre o Sol e a Lua, como era comum no tempo da antiguidade, dos povos antigos e do Oriente Médio. Eles interpretavam assim. E outros, na tentativa de rejeitarem o sobrenatural, o milagre, a intervenção de Deus, falam que teria sido um cometa que passou perto da Terra e, diminuindo a sua rotação, assim prolongou a claridade do dia. Todavia, essas explicações racionalistas e científicas não esperam esse grande acontecimento portentoso, milagre. Milagre não se explica, milagre se crê e se acredita. As leis, aqui no caso são palavras do autor, para pensar e agir. As leis e os movimentos do Sol e da Lua foram também determinados por Deus, assim cremos. Deus sempre pode fazer muito mais do que nós pensamos e agimos. O Mar Vermelho, por exemplo, a Bíblia diz que Deus
separou, através de Moisés, o Mar Vermelho em duas colunas ou dois muros, e diz o texto lá em Êxodo que o povo de Israel passou a pé enxuto, terra seca. Que revelação especial de Deus nós podemos compreender quanto ao sol e à lua se deterem no seu percurso. Nunca houve um modelo único do falar de Deus. Deus fala através da natureza, dos acontecimentos, dos milagres. Deus fala através do ser humano. Deus fala através da nossa consciência, os seres morais e éticos que nós somos, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus fala através da sua palavra e através de Jesus Cristo, como máxima revelação de Deus. Então, o que nós aprendemos do texto é que Deus ele age através dos líderes, quando os líderes são fiéis, observantes da sua palavra, e eles são confiantes no seu poder e no seu amor divino, a sua providência. E outra coisa, Deus é fiel e Ele sempre cumprirá as suas promessas. Creia nisso. Que Deus nos abençoe e que sejamos como Josué e Caleb, que a Bíblia diz que tiveram outro espírito, foram fiéis, foram valentes e eles pelejaram através de Deus no meio do povo. E a vitória, quando Deus está à frente, pelejando, batalhando por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.